Boa noite a todos. Olá, graça e paz. Olá, irmã Helena. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico, à nossa reunião de oração. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos por esse dia que o Senhor fez. Esse dia que ainda não terminou, mas estamos aqui justamente para adorar o Senhor, para trazer ao exercício as nossas orações, as nossas petições e gratidões também, para falarmos com Deus juntos e também para, em mais uma dessas quartas-feiras, como vamos fazendo, nós vamos estar juntos meditando nas bem-aventuranças. Hoje, uma bem-aventurança muito especial que nos fala a respeito da fome e da sede de justiça. Todos aqueles que buscam o reino de Deus com fome e sede de justiça serão fartos. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? E como que isso muda a nossa vida? É o que eu quero pensar nessa noite com vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós então vamos em atitude de total reverência ao Senhor, em oração. Nós, como vimos fazendo, estamos sempre antenados com as notícias, com a situação da saúde, que é um dos motivos nós estarmos aqui orando, né? Sempre de repetir isso, né? Que é uma coisa que me marca muito, é aquela frase que diz que todo servo de Deus, todo aquele que prega o evangelho, todo aquele que testemunha a graça de Deus, precisa ter em uma das suas mãos a Bíblia e na outra para que nossa palavra, que é eterna, que faz sentido para sempre, para todas as gerações, possa também responder às perguntas que nós estamos fazendo hoje. Os dramas, as situações. Olá, irmã Sônia, graça e paz. Seja muito bem-vinda a mais esse estudo. E eu ando sempre atento às notícias e trago todas as quartas-feiras o que na internet, o que a gente lê nas mídias sociais, nos canais de notícia, né? Na internet também, para que a gente também ore pelo nosso país, né? Então, lendo informações, a gente vê, por exemplo, aqui no site do G1, a informação de que o ministro diz que prepara um programa de saída desse isolamento que nós estamos vivendo. Estados, o ministro diz que vai considerar a realidade de cada região. Ele fez algumas críticas, projeções alarmantes, né? Ele negou que haja um crescimento explosivo do coronavírus pelo país. Essa é a notícia. Né, pelos ministros de Estado, pelo governo federal, e é motivo de nós estarmos orando por isso. Né? Nós oramos para que o Senhor aplaque essa crise, acabe com essa situação calamitosa, e nós temos uma notícia de que há um posicionamento das autoridades no sentido de preparar-nos para um programa que isso vai acontecer. É isso que nós estamos, então, objetivando orar, para que o Senhor oriente, né, o nosso retorno para as atividades. Certamente isso será feito de forma gradativa, vai ser aos poucos, mas eu entendo que é momento de nós orarmos para que o Senhor ilumine, para que tudo aconteça com paz, com tranquilidade, com segurança, que seja feito no momento certo, né? Para que realmente então seja o momento, se há o momento, então que haja sabedoria dos governantes, sabedoria nossa também em corresponder às autoridades, né? Em honrarmos as autoridades constituídas e orarmos por elas também, né? Então, lendo, por exemplo, aqui um outro canal de comunicação, diz que
há um programa federal de retomada, no sentido de criar empregos. E esse objetivo é criar 1 milhão de empregos em obras. A gente sabe que a crise, ela afeta não só a saúde, mas esse isolamento fez com que muita gente passasse necessidades, né? Ao auxílio emergencial sendo liberado, mas a gente tem um relato de pessoas que têm tido dificuldades em receber e outras cujo valor de R$ 600 tem sido insuficiente. Eu quero orar então por essas notícias e desde já convido você que está entrando para escrever nos comentários os seus pedidos de oração. Nós estamos aqui também para orar pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, né? Para que o Senhor te abençoe e também possa nos dar tranquilidade, qualquer que seja a luta da nossa vida. Então, desde já, você já pode escrever aí os seus pedidos de oração para, ao final do nosso estudo, nós nos reunirmos tudo isso e levarmos ao Senhor como irmãos em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus então, vamos orar pelo país, vamos colocar especificamente essas notícias que estamos vendo. Há um intento já o retorno, né, das atividades, né, de se liberando um retorno às atividades. Vamos pedir a Deus que isso seja feito com sabedoria e tranquilidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, nosso muito obrigado a Ti por tanto cuidado, por tanto amor que o Senhor tem por nós, Senhor, por tanta bondade que o Senhor tem cuidado da gente, Senhor. São muitas bênçãos, Senhor, são imensas maravilhas que o Senhor tem feito e nós não temos, Senhor, como contabilizar, Senhor, como contar tudo que o Senhor já fez de bom para nós, Senhor. Mas nós nos regozijamos, nos alegramos em saber que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. É com essa certeza, ó Deus, que nós nos dirigimos à Tua presença aqui, mais uma vez como irmãos em Cristo, para buscar o Teu santo nome, para orar pela nossa nação, Senhor, pela situação da saúde, pela crise do coronavírus, ó Deus, Senhor, e como nós lemos ainda há pouco, Senhor, há algum planejamento acontecendo, Senhor, há um programa de retorno, de quebra gradual desse isolamento, Senhor. Ó Deus, se este é o momento, que Tu possas dar luz, Senhor, à mente e às ações do poder público, ó Deus. Que nada, Senhor, seja feito longe da Tua vontade, Senhor, mas que Tu possas orientar as autoridades a que isso seja feito, se é que esse é o momento, ó Deus. Caso não seja, nós Te pedimos, Senhor, que Tu possas mostrar o caminho certo para a saída dessa crise, Senhor, ser feito, ó Deus, no momento certo, Senhor, e com as estratégias, Senhor, corretas, Senhor. E assim também nós oramos por aqueles que estão necessitados, por aqueles que, por conta da quebra das suas atividades comerciais, Senhor, perderam empregos, tiveram os seus negócios, Senhor, muito afetados, Senhor, por conta das determinações do poder público, Senhor. Que Tu possas dar sustento, ó Deus. Que Tu possas, Senhor, nos dar também sabedoria para ajudarmos o nosso próximo, para reconhecermos aqueles que necessitam, Senhor, e estendermos os braços para ajudar, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, a orientação necessária para que estejamos, Senhor, sempre confiantes no Teu poder, sempre confiantes no Teu agir, Senhor. E assim sendo, abençoa nosso lar, abençoa a nossa vida, Senhor. Nos dá sempre, Senhor, o conforto que vem do Teu Santo Espírito, Senhor. É por isso que nós Te pedimos e é por isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Rei e Senhor. Amém e amém. Vamos lá então, irmãos. O estudo bíblico que hoje nós temos por incumbência é aquele que se encontra na bem-aventurança
de Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, verso 6. É a bem-aventurança que nós vamos estudar hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, chegando à metade, né? A metade das bem-aventuranças. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 6. À medida que o estudo for acontecendo, caso você lembre de alguém que precisa de oração, caso você se recorde de algum motivo para orar, você pode escrever nos comentários para a gente orar junto ao final desse estudo. Mateus capítulo 5, verso 6, palavra do Senhor Jesus Cristo, início do Sermão do Monte, metade das bem-aventuranças. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque sobre esses haverá fartura, eles serão fartos. É mais uma das grandes joias bíblicas que nós temos aqui no Sermão do Monte, mais uma das bem-aventuranças que falam ao nosso coração, que nos ensinam não somente sermos felizes segundo Jesus, mas também a nós assumirmos essas posturas, essas qualidades que Jesus coloca, que nós precisamos ter na nossa vida. E em seguida ele fala que existe bênçãos espirituais para aqueles que se adequam a esse propósito que Jesus tem, sendo ele rei de um reino espiritual e senhor da nossa vida. Como eu já disse nos outros estudos, as bem-aventuranças que nós lemos no início do capítulo 5 de Mateus, elas possuem um significado espiritual. Então Jesus diz: bem-aventurados são os humildes de espírito. Nós entendemos que essa humildade não é aquela humildade da pessoa que se acha muito humilde, mas ser humilde espiritualmente é você reconhecer a sua falência espiritual diante de Deus e a necessidade do Senhor. Já foi dito na segunda bem-aventurança, que é o chorar, né? Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Que esse choro proposto por Jesus é um choro espiritual, é um choro por causa do pecado, por causa da tristeza que o pecado traz na gente, mas é um choro que é um choro buscando a graça de Deus, buscando o consolo divino. Nós dissemos na última quarta o que é a mansidão segundo Jesus. Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. E igualmente nós falamos, essa mansidão proposta por Jesus é no sentido espiritual de mansidão. Não é um retrato de uma calminha, uma pessoa tranquilinha na sua vida. Pelo contrário, é uma mansidão que é fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão, ok? Ou seja, não decorre da nossa personalidade, mas sim de uma obra maravilhosa operada pelo Espírito Santo no nosso coração, nos conformando à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração, nos elevando a posições espirituais, nos elevando a uma comunhão próxima com Deus, onde nós, então, a partir disso, sabemos tratar o nosso próximo, sempre resistindo às cargas pesadas que os outros tentam impor sobre nós, sem guardarmos amargura. Crente no Senhor Jesus Cristo não pode ser rancoroso, ok? Não pode ser guardador de mágoas, tem que saber perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, é uma mansidão em sentido espiritual. Igualmente, a bem-aventurança do verso 6 do capítulo 5, que é você ter fome e sede de justiça, não pode ser outra interpretação. Fome e sede de justiça
num sentido espiritual. Ou seja, o que é essa justiça proposta por Jesus em sentido espiritual? É o que nós vamos entender agora. Jesus diz que felicíssimo, muito feliz, ó quão feliz é aquele que tem fome e sede. E é interessante essas duas expressões, fome e sede. É uma necessidade forte de se satisfazer. Então a gente já começa partindo de um princípio. A ambição da vida de um crente, a maior de todas, precisa ser o Senhor. O povo de Deus está em busca constante de bens espirituais. Não é a busca, não é a fome e sede do mundo que quase sempre é voltada ou sempre é voltada para a busca de bens materiais. Aqueles que não conhecem a Deus estão sempre buscando bens para si mesmo e colocando o coração nisso, no dinheiro, nos bens, tendo fome e sede de coisas que são corruptíveis, coisas que vão passar, coisas que a traça vai comer, coisa que os ladrões podem levar. Ao passo que aqueles servos a quem o Senhor chama para fazer parte do seu reino, os crentes no Senhor Jesus Cristo, eles devem e eles buscam ao Senhor com prioridade, não as coisas desse mundo, mas o reino de Deus e a sua justiça. Então a fome e sede que Jesus já está se referindo só pode ser no sentido espiritual. E aí, meus irmãos, o John Stott, que é um grande pensador da história do cristianismo, que escreveu um livro chamado A Contracultura Cristã, ele vai ensinar que a Bíblia aponta para 3 tipos de justiça. A justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Primeiro, a justiça legal consiste na justificação que se dá pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça moral diz respeito à nossa conduta. É a gente ter a conduta que agrada a Deus. E a justiça social é aquela que diz respeito à busca da libertação do homem, do cativeiro da opressão, juntamente com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Como nós entendemos que as bem-aventuranças de Jesus são num sentido espiritual, essa justiça que Jesus está se referindo e está dizendo que nós seremos muito felizes se nós tivermos no nosso coração a fome e a sede dessa justiça, não pode ser outra senão essa justiça legal. Ou seja, a justiça pela qual Deus derramou em Jesus Cristo, sendo Deus justo para salvar pecadores que são injustos. A esse fenômeno, ou a esse ato, nós damos o nome de justificação pela fé, ou justificação pela graça de Deus, mediante a fé em nenhum outro nome, mas apenas no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que, não tendo pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que diante do Pai nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é isso que Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios. Bem-aventurados são aqueles que buscam isso. Bem-aventurados é aqueles que têm fome dessa justiça, que é a mãe de todas as justiças. Perceba, Jesus não está se referindo ao nosso conceito de justiça, não é? Assim como o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Efésios a respeito da armadura de Deus, ele fala: vocês precisam vestir a couraça da justiça. Que justiça é essa? Se a gente entende que as bem-aventuranças de Jesus são em sentido espiritual, Jesus não está falando dos nossos conceitos, do que a gente acha que é certo e errado. Jesus não está falando do nosso conceito humano imperfeito de justiça. A justiça que Jesus se refere é a nossa justificação. A justiça de Deus.
a justiça pela qual Deus, sendo um Deus soberano, santo, 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 um Deus que se ira contra o pecado, ao invés de nos lançar no inferno, ele deposita toda essa ira sobre o seu filho, o envia para uma cruz, faz o seu sangue verter naquela cruz e o ressuscita dentre os mortos, para nos justificar, não pelas nossas obras, não porque a gente merece, não porque a gente é bonzinho, mas porque Jesus Cristo, nosso Senhor, foi 100% bom, 100% justo, e ele com a sua vida pagou o preço da nossa condenação, de forma que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram justificados diante do Pai, mesmo sendo pecadores, gente imperfeita, gente cheia de erro, como é a nossa vida, como é a minha vida, como é a sua vida. Bem-aventurados são vocês que têm fome e que têm sede dessa justiça. Dessa justiça que, eu repito, é a mãe de todas as outras justiças. É essa justiça que vai mover a minha conduta moral. É essa justiça que vai fazer com que eu seja uma pessoa honesta nos meus relacionamentos. É a partir dessa justiça que eu vou amar o meu próximo e eu vou estender a ele as minhas mãos e ajudá-lo nas suas necessidades. Essa justiça faz com que o mundo seja transformado. E Jesus diz que aqueles que têm fome e sede dessa justiça serão fartos. Não é? É uma justiça perfeita. É uma justiça que faz com que eu e você possamos cantar, como o salmista cantou lá no Salmo 32, dizendo assim: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, e é coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é? Aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, vai dizer que todos nós andávamos desgarrados, feito ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre o Messias, a iniquidade de todos nós. E assim, o profeta Jeremias vai dizer que o Emanuel de Deus, o Messias, foi destinado a ser o Senhor justiça nossa. Ou seja, meus irmãos, essa justiça que Jesus se refere está baseada nas misericórdias do Senhor e que nos capacita para práticas de boas obras. E perceba o contexto em que Jesus estava falando isso para os seus discípulos e de que maneira ele fala isso para a gente. Jesus está encaixando a nossa vida no reino de Deus e fazendo aqui uma oposição àqueles que se achavam justos, os fariseus. Os fariseus adoravam fazer boas obras, mas Jesus os chama de hipócritas porque a motivação deles era totalmente diferente do plano que Jesus tem para a nossa vida em nos tornar justos. Pensavam que aquilo não passava de mera aparência. Jesus, nesse Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês orarem, ou quando vocês derem esmolas, por exemplo, não toca a trombeta diante de você, não se mostra que você é crente, não. Faça isso de forma discreta, porque o que tem que ser feito na vida de vocês, quando vocês praticam boas obras, é a glorificação do Pai. Não é? Então, não pense que pelos seus méritos, pelas suas coisas boas que vocês fazem, você vai estar melhor diante de Deus. Porque, como diz o profeta Isaías, o melhor das nossas justiças é como um trapo de imundícia. E essa é a verdade, irmãos. O melhor das nossas produções boas, diante de um Deus que é 100% santo, não passa de trapo de imundícia. Essa é a grande verdade. Se o Senhor nos amasse por aquilo que nós fazemos,
nós jamais seríamos salvos. Mas se o Senhor também nos amasse por aquilo que nós somos, nós nunca seríamos salvos. Mas o Senhor nos ama porque Ele vê Cristo em nós. O Senhor nos ama porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, realizando a santificação da nossa vida, porque Ele já nos justificou diante do Pai na cruz do Calvário, onde o Senhor perdoa os nossos pecados. E veja a ênfase de Jesus. Jesus nos mostra isso, a fome e a sede de justiça, como um desejo ardente, não é? E alguns comentaristas vão dizer, por exemplo, que Jesus está retomando aqui, lá no profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele diz, olha, todos vocês que têm sede, venham às águas. Todos vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Né? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. É a promessa do Senhor de saciar espiritualmente a nossa fome. O profeta Amós, por exemplo, vai profetizar dizendo que vem dias em que o Senhor enviará fome sobre a terra, mas não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha que coisa profunda. Olha como Jesus coloca essa bem-aventurança, e nós podemos fazer aqui uma comparação com textos do Antigo Testamento que revelam a ênfase de Jesus. Essa fome, essa sede da justiça de Deus. Ou seja, essa fome e essa sede de entender pela palavra do Senhor que o Senhor nos justificou, é o que farta a nossa alma e é o que nos provoca reações de vida, onde nós, salvos que somos por Deus orientados, somos por Deus capacitados à prática de boas obras, a realização de coisas boas, porque Jesus supremamente o fez isso na cruz do Calvário. A bênção decorrente dessa bem-aventurança, de ser farto, portanto, é Jesus dizendo o seguinte, olha, serão plenamente saciados aquelas pessoas cujos pecados foram lançados sobre o Cordeiro de Deus, sendo justificados pela graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E não existe, meus irmãos, maior satisfação para nossa alma, do que nós reafirmarmos no nosso coração, do que nós entendermos que os nossos pecados foram perdoados, que Deus, em Jesus Cristo, nos justificou, nos tornou justos, não por alguma coisa boa que a gente tem, mas pelo fato de que Jesus Cristo cumpriu na cruz com eficiência o plano de Deus para a nossa salvação. Se você tem fome e sede dessa justiça, muito feliz você é. Felicíssimo você é. Ó, quão feliz é a sua vida. E aí o John Stott vai completar dizendo que essa fome e essa sede jamais serão totalmente satisfeitas na terra. Isso é interessante, porque Deus promete um dia de juízo em que a justiça dele triunfará e toda injustiça será derrotada, havendo novos céus e nova terra, onde habita a justiça perfeitamente. Ou seja, é para essa justiça perfeita e plena que se encontra na vida eterna, onde não há injustiça, onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há maldade, que nós estamos caminhando. Bem-aventurados quando assumimos essa postura de desejar a salvação, de ter fome dessa salvação, de ver essa justiça de Deus em Cristo transformando o nosso ser, mas com essa justiça de Deus, nós também enchemos o nosso coração de esperança,
Enchemos a nossa vida de expectativas e certamente, irmãos, não haverá desapontamento quanto ao cumprimento dessa promessa de Deus. Quando nós entrarmos no céu e vermos o Senhor face a face, nós vamos entender o que Ele fez por nós plenamente, de forma completa, muito mais do que apenas a fé. Nós vamos estar plenamente com o Senhor, entendendo esse Deus justo, esse Deus que nos ensina a ter fome e ter sede da justiça dele, e de nós a cada dia percebermos essa obra maravilhosa em que Deus nos justifica perdoando o nosso pecado, não jogando na nossa conta os nossos erros, mas jogando na conta de Cristo. E a partir desse conhecimento é que a nossa vida muda. E aí as aplicações que a gente faz dessa bem-aventurança são óbvias. Primeiro, a gente precisa entender o que é ser justificado diante de Deus. O que é esse grande projeto de Deus, esse grande ato divino baseado na graça do Senhor, onde Ele tinha tudo para nos lançar no inferno, mas nos amou tão supremamente, tão soberanamente, que com esse amor Ele enviou seu Filho para morrer por nós, e com isso os nossos pecados são lavados pelo sangue desse Cordeiro. Nós não temos que mais pagar a nossa dívida por conta do pecado, meus irmãos. Pecado, meus irmãos, não é apenas um deslize. Pecado é um crime contra Deus. Pecado é algo grave. É algo que tem que ser evitado. É algo que a gente tem que fugir na nossa vida. Mas aquele que é justificado pelo Senhor e entende, sabe, que tem a sua mente esclarecida, o seu coração cheio dessa graça de Deus, entende que a partir dessa justiça de Deus, nós não podemos nos dar ao luxo de viver injustamente, de viver em prática de pecado, em viver em desconformidade com a lei de Deus e viver da maneira que nós queremos viver. E é isso que o mundo nos ensina, que você pode ser feliz do jeito que você quiser. Bobagem! Você tem que ser feliz do jeito que Jesus quer. E Jesus nos mostra que essa bem-aventurança também pauta a nossa felicidade, sendo pessoas que vivem no reino de Deus, mas que estão vivendo diante de problemas na vida, diante de tribulações e de lutas, de situações complicadas e de coisas que a gente muitas vezes não entende. Mas nós podemos encher o nosso coração de esperança quando nós afirmamos que Deus, em Jesus Cristo, justificou a nossa alma. Nós fomos feitos justiça de Deus. E para ter fome e sede de justiça, é preciso que a gente seja humilde de espírito. Primeira bem-aventurança. É preciso que a gente aprenda a chorar. Segunda bem-aventurança, chorar pelo nosso pecado. Para que a gente também tenha essa fome e sede de justiça, é necessário que a gente viva a mansidão segundo Deus. Que a gente seja bem-aventurado sendo manso. E então nós poderemos nos humilhar na presença de Deus e entender o que Ele fez na cruz por nós, nos justificando. E aí, então, a partir daí, podemos abraçar as consequências disso. Sermos justos nos nossos comportamentos, sendo justos nas nossas relações diante do próximo, sendo justos socialmente. Coisa que nós devemos praticar, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Mas porque Ele, em Jesus Cristo, nos torna pecadores justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa foi a bem-aventurança que nos ensina a fome e a sede de justiça. E como eu digo toda quarta-feira, se olhe no espelho, nunca parta do princípio que você é uma pessoa justa. Sempre parta do princípio que você precisa entender isso melhor, de que a sua vida precisa crescer nisso, de que nós realmente já fomos justificados, mas
Faça ao seu coração a pergunta: eu realmente estou vivendo como alguém que foi perdoado por Deus, ou existem culpas no meu passado que ainda travam a minha mente, que ainda colocam o meu coração para baixo? Eu estou sendo uma pessoa justa nos meus relacionamentos e entendendo que isso é uma resposta à graça de Deus, à justiça de Deus em Cristo, ou eu estou em busca de recompensas próprias, de me achar perfeito, de me achar bom, de me achar assim muito espiritualmente correto, acima da reprovação, acima do bem e do mal, ou eu estou me portando diante de Deus com o coração humilde e com atitude singela no meu coração? Faça essa pergunta a você. E a partir de então, a gente pode corrigir a nossa vida. E a partir disso, a gente pode conformar o nosso coração ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então orar com você. Vou rolar aqui os comentários para ver os pedidos que vocês colocaram. Nós temos aqui o pedido da nossa irmã Selma, pelo nosso país e pelo seu lar. Vamos orar, irmã Selma, pela sua casa e também pelo país. Oração por Naira, motivo de desemprego. Amigo Luiz, é isso, tia? Que está na UTI com coronavírus. Se de repente depois a gente conseguir o nome, a gente também ora, mas vamos orar aqui desde já. Motivo aqui de 2 amigos, né? Que estão na UTI por motivo de coronavírus. Vamos orar então, irmãos. Feche seus olhos aí. Vamos orar também pela sua vida e pela sua família, como nós sempre fazemos. Vamos orar pela Naira, motivo de desemprego, e pelos amigos aí do Luiz que estão na UTI internados por coronavírus. Senhor, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é sempre bom. Porque sempre a sua misericórdia nos acompanha. E ela é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Louvado seja o teu nome, por entender que devemos nos portar como servos do teu reino, tendo fome e sede de justiça. E louvado seja o teu nome pela promessa que diz que nós seremos fartos espiritualmente pelo teu reino celestial, Senhor. Louvado seja o teu nome por entendermos isso. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Sermão do Monte, pelas bem-aventuranças que padronizam a nossa vida, que corrigem a nossa vida e nos mostram a preciosidade que é o teu reino, Senhor, ao contrário dos valores do mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela percepção dessas verdades. Nós queremos, Senhor, te entregar os motivos de oração que são feitos aqui, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pela nossa casa, pela família da irmã Selma, Senhor, pela Naira, ó Deus, pela Naira, esse é um motivo de desemprego, que tu possa, Senhor, dar sustento à vida dela, possa abrir portas, Senhor, vindas de ti, não vinda dos homens, Senhor, mas vinda da tua providência, da tua atitude, do teu agir, do teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Sustenta a irmã, Senhor. Abençoa, Senhor, esses 2 amigos do Luiz que estão internados, Senhor, na UTI por motivo da doença, Senhor, do coronavírus, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha, Senhor, ó Deus, o derramamento da tua cura. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor deles, Senhor, e tira-os, Senhor, desse estágio de doença, Senhor, não apenas para a cura deles, mas principalmente para a honra e glória do teu nome, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é um Deus de cura, para que todos saibam que tu salvas, Senhor, não somente a alma, mas salva o nosso corpo com a tua misericórdia, com a tua bondade, Senhor, para que o teu nome seja confessado, Senhor, em bons testemunhos de cura, Senhor. Se essa for a tua vontade, Senhor, venha com poder sobre a vida deles, Senhor. Seja conosco, ó Deus, seja com os nossos lares, seja, Senhor, com o nosso país, seja, Senhor, com os motivos que nós já te apresentamos, Senhor. Seja, Senhor, com os governantes, seja, Deus, com os planos que estão sendo feitos
para a retomada, Senhor, da economia, para a retomada, Senhor, das atividades, Senhor, que isso seja feito com sabedoria, vinda de Ti, Senhor, não vinda dos homens, que são imperfeitos, mas vinda do Senhor, que constituiu as autoridades para o nosso bem, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entendermos o que está acontecendo, Senhor. Dá-nos a esperança que vem do Teu reino celestial, para que em todo tempo nós sejamos achados fiéis na Tua presença e possamos nos portar diante do Teu reino, Senhor, com muita alegria, com esperança, com fome e sede de justiça, com humildade de espírito, chorando pelos nossos pecados e sendo mansos e humildes de coração à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, te dê uma continuidade de semana abençoada por Deus. Se você ainda não fez isso, entre no nosso canal do YouTube e se inscreve lá no nosso canal da IPB Valqueire. Nós estamos com um projeto de chegarmos a 1000 seguidores para fazermos as nossas transmissões, ampliarmos o nosso evangelismo através também do YouTube. Manda esse vídeo para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e nós estaremos juntos aqui mais uma vez no próximo domingo às 18 horas no nosso culto ao Senhor, como fazemos sempre. Quero convidar todos para estarem presentes nas nossas atividades, assim que Deus nos permite. E nós, muito em breve, estaremos de volta nas nossas reuniões presenciais para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, te dê uma semana abençoada e que continua acontecendo nos próximos dias para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.